Meu nome é Camila, e minha vida sempre foi um conto de fadas imperfeito. Casada com Lucas há 5 anos, eu tinha tudo o que sempre sonhei. Uma casa linda, um marido dedicado, uma família que me amava. Mas, por trás da fachada de perfeição, havia um vazio. Uma melodia desafinada que eu tentava ignorar. Lucas era bom, gentil, mas a paixão que nos uniu parecia ter se dissipado, substituída por uma rotina confortável e previsível. Eu me sentia como uma atriz em uma peça que já não me emocionava, interpretando um papel que não era mais meu. O desejo, antes um fogo que me consumia, agora era um sussurro distante, quase esquecido. Eu tentava preencher essa lacuna com afazeres domésticos, com a ilusão de uma felicidade completa. Mas no fundo, meu corpo, minha alma, ansiavam por algo mais, por um toque que reacendesse a faísca, por uma emoção que me fizesse sentir viva, desejada, inteira novamente. E foi nesse cenário de anseio e repressão que ele apareceu, virando meu mundo de cabeça para baixo e me mostrando um lado de mim que eu nem sabia que existia. O que vou contar hoje não é uma história de amor convencional, mas de uma descoberta avassaladora, de um prazer que eu jamais imaginei encontrar, e das consequências que ele trouxe. Preparem-se, porque essa é a minha verdade, nua e crua, sobre o toque secreto que acendeu meus desejos ocultos e a traição que mudou tudo. Tudo começou durante as férias de verão na casa de praia da família de Lucas. O sol escaldante, o mar azul, a brisa salgada, tudo parecia perfeito para reacender a chama do nosso casamento. Mas em vez disso, a presença de Marcos, o irmão mais novo de Lucas, se tornou o catalisador de uma paixão proibida. Marcos era o oposto de Lucas, selvagem, impulsivo, com um sorriso maroto que prometia travessuras. Seus olhos, de um castanho intenso, pareciam me despir a alma a cada olhar. Eu sempre o vi como o irmãozinho de Lucas. Mas, naquelas férias, algo mudou. Ricardo estava ocupado com os preparativos do churrasco. E eu me vi caminhando em direção a Marcos, como se uma força invisível me puxasse. Ele estava na varanda, tocando violão, e a melodia melancólica parecia traduzir o vazio que eu sentia. Apresentei-me, e a conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Ele falava sobre seus sonhos, suas aventuras, sua sede de viver, e cada palavra dele parecia despertar algo em mim que eu havia esquecido. Seus olhos não desviavam dos meus, e eu sentia o calor subir ao meu rosto. Havia uma eletricidade palpável entre nós, uma tensão que me deixava excitada e assustada ao mesmo tempo. Quando ele tocou minha mão para me oferecer um copo de caipirinha, um choque elétrico percorreu meu corpo. Não foi um toque acidental, mas um gesto deliberado, carregado de intenção. Eu não recuei. Pelo contrário, senti meu corpo reagir, cada célula vibrando em antecipação. Ele sorriu, um sorriso cúmplice que me fez tremer. Você tem uma luz especial, Camila. Ele sussurrou, a voz rouca. E eu senti meu coração disparar. Naquele momento, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Aquele toque, aquele olhar, havia acendido um desejo oculto que eu não sabia como controlar. Eu sabia que era errado. Eu era casada, e ele era meu cunhado. Mas a atração era inegável, e meu corpo, traidor, já começava a ansiar por mais. Nos dias seguintes, a imagem de Marcos não saía da minha mente. Eu me pegava revivendo cada palavra, cada olhar, cada toque. A culpa me corroía, mas o desejo era mais forte. Ele me enviou uma mensagem, um convite para um passeio de barco ao pôr do sol. Hesitei, mas a curiosidade e a vontade de prolongar aquela sensação eram mais fortes do que qualquer receio. Cheguei ao pier, e ele estava lá, com um sorriso que me desarmou. O barco balançava suavemente nas águas calmas, e o sol pintava o céu com tons de laranja e roxo. Marcos me ofereceu uma taça de vinho, e a conversa fluiu, leve, descontraída, mas carregada de uma eletricidade que eu nunca havia experimentado. Ele me contava sobre suas viagens, suas paixões, seus desejos. Eu me abria.
revelando frustrações e anseios que eu nunca havia compartilhado com Lucas. Era como se ele enxergasse a Camila que estava escondida, a mulher que eu havia esquecido que era. Ele se aproximou, e eu senti o cheiro dele, uma mistura de maresia, suor e algo indomável. Você me inspira, Camila, ele sussurrou, e seus dedos tocaram meu rosto, traçando a linha da minha mandíbula. Meu corpo reagiu instantaneamente, um arrepio percorrendo minha espinha. Seus lábios encontraram os meus, e o beijo foi lento, exploratório no início, mas logo se tornou urgente, faminto. Era um beijo que me tirou o fôlego, que me fez esquecer do mundo, do meu casamento, de todas as regras. Era um beijo que prometia o prazer que eu tanto buscava, que acendia meus desejos mais profundos. E eu me entreguei, sem pensar nas consequências, apenas sentindo a intensidade daquele momento. Aquele beijo foi a virada, o ponto sem retorno. Eu havia cruzado a linha, e não havia mais volta. Eu me sentia livre, desinibida, entregue a uma paixão avassaladora. Aquele toque secreto havia acendido meus desejos ocultos, e eu não conseguia mais apagá-los. As semanas seguintes foram um borrão de paixão e segredos. Cada vez que Lucas me tocava, eu sentia um aperto no peito, uma culpa que me corroía, mas que era rapidamente abafada pela excitação de me encontrar com Marcos. Nossos encontros eram secretos, furtivos, cheios de adrenalina, no quarto de hóspedes da casa de praia, em passeios noturnos pela orla, em qualquer lugar onde pudéssemos roubar eu descobri um prazer que eu nunca havia experimentado, uma intensidade que me fazia sentir viva, desejada, completa. Marcos era atencioso, apaixonado, e me fazia sentir como a mulher mais especial do mundo. Ele me elogiava, me tocava de uma forma que Lucas nunca havia feito, explorando cada curva do meu corpo, cada ponto de prazer. Eu me sentia livre, desinibida, entregue a uma paixão avassaladora. Mas a culpa estava sempre lá, à espreita, como uma sombra. Eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, que eu estava traindo Lucas, o homem que havia prometido amar, e com seu próprio irmão, mas a sensação de estar viva, de ser desejada, era viciante. Eu me perguntava como havia chegado a esse ponto, como a Camila, que sempre se considerou correta, havia se transformado na mulher que se entregava a um caso proibido. Mas a resposta era simples. Eu estava buscando o que me faltava, o que Lucas não podia me dar. E Marcos estava preenchendo esse vazio, mesmo que de uma forma perigosa e condenável. A cada encontro, a intensidade aumentava, e eu me via cada vez mais envolvida, mais perdida nesse labirinto de desejo e culpa. Eu sabia que aquilo não poderia durar para sempre, que uma hora a verdade viria à tona, mas eu não conseguia parar. O prazer era grande demais, a necessidade, incontrolável. Meus desejos ocultos haviam sido despertados, e agora eles me guiavam, me consumiam, me transformavam. Eu estava viciada na adrenalina do proibido, na intensidade da paixão, no toque secreto que me fazia sentir viva. As férias estavam chegando ao fim, e o pânico começou a me consumir. Eu precisava colocar um fim nisso, antes que tudo desmoronasse. Tentei me afastar de Marcos, mas ele não facilitava. Seus olhares, seus toques sutis, suas mensagens, tudo me puxava de volta. Uma noite, ele me chamou para conversar. Camila, eu sei que as férias estão acabando, mas o que aconteceu entre nós? Não posso fingir que não significou nada, ele disse, com a voz embargada. Eu senti meu coração apertar. Eu também não podia fingir. Eu sei, Marcos, mas eu sou casada com seu irmão. Não podemos continuar com isso, respondi, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele se aproximou, me abraçou apertado, e eu senti o cheiro dele, o calor do corpo dele. Era uma tortura. Eu te entendo, mas saiba que eu me apaixonei por você, Camila. Ele sussurrou, e suas palavras me atingiram como um raio. Apaixonado? Eu não esperava por isso. Eu pensei que era apenas desejo, paixão, mas amor, aquilo complicava tudo. Eu me afastei, confusa, com o coração em pedaços.
Voltei para o quarto, e a solidão parecia ainda maior. Lucas chegou no dia seguinte, e eu tentei agir normalmente, mas cada toque dele, cada beijo, me parecia uma traição. Eu me sentia suja, culpada, e a mentira me sufocava. Uma noite, enquanto Lucas dormia, eu peguei meu celular. Tinha uma mensagem de Marcos. Sinto sua falta. Meu coração disparou. Eu não podia continuar com aquilo. Eu precisava confessar. Precisava me libertar desse peso. Mas como? Como contar a Lucas que eu o havia traído? E com seu próprio irmão? A ideia me aterrorizava. Eu sabia que destruiria nosso casamento, nossa família. Mas a mentira era insuportável. Eu estava em um beco sem saída, presa entre a culpa e o desejo, entre a lealdade e a paixão. O toque secreto que acendeu meus desejos ocultos havia se transformado em uma prisão, e eu não sabia como escapar. Decidi que não podia mais viver com essa mentira. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava vir à tona. Uma noite, chamei Lucas para conversar. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam. Lucas, eu preciso te contar uma coisa. Comecei, a voz embargada. Ele me olhou, confuso, e eu vi a inocência em seus olhos. Aquilo me doeu ainda mais. Respirei fundo e contei tudo, cada detalhe, cada encontro, cada beijo. Ele me ouvia em silêncio, o rosto pálido, os olhos arregalados. Quando terminei, a casa estava em um silêncio sepulcral. Ele se levantou sem dizer uma palavra e foi para o quarto. Eu sabia que havia destruído tudo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu sentia um vazio ainda maior do que o que eu tentava preencher. No dia seguinte, ele me disse que precisava de um tempo, que não sabia se conseguiria me perdoar. Ele se mudou para a casa de um amigo, e eu fiquei sozinha, na casa que antes parecia grande demais. Agora parecia vazia demais. Marcos tentou me procurar, mas eu o evitei. Eu precisava lidar com as consequências das minhas escolhas, sozinha. O toque secreto que acendeu meus desejos ocultos, por mais intenso que fosse, havia me custado tudo. E agora, eu precisava reconstruir minha vida, pedaço por pedaço, tentando encontrar um novo caminho, uma nova Camila. Essa história é um lembrete de que as escolhas que fazemos, por mais prazerosas que pareçam no momento, sempre têm um preço. E às vezes, esse preço é alto demais. Mas também é uma história sobre a busca por si mesma, por uma vida mais intensa, mesmo que os caminhos que escolhemos sejam tortuosos e cheios de perigos. Eu me arrependo? Não sei. Talvez sim, talvez não. O que sei é que eu nunca mais serei a mesma Camila. Eu sei que essa história é complexa e pode gerar muitas opiniões diferentes. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre as minhas escolhas, sobre o que eu fiz. Deixem seus comentários aqui embaixo. Compartilhem suas próprias experiências ou suas reflexões. Eu vou ler cada um deles com atenção. E se essa história tocou vocês de alguma forma, se ela fez vocês pensarem sobre os limites do desejo e da moralidade, por favor, deixem um like neste vídeo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias reais e impactantes como essa. E se vocês querem acompanhar mais relatos de vidas que se cruzam com o inesperado, com o proibido, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos vídeos. A vida é cheia de surpresas, e nem sempre o prazer vem de onde esperamos. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima.